E a situação está complicada para a humanidade. Se a gente perder mais uma, a gente tá ferrado, a gente vai virar saudade. E eu estou falando de Shumatsu no Valkyrie, aquele anime onde deuses enfrentam figuras históricas da humanidade. É sério, a situação tá bem complicada. Tá tão complicada que a Brunilda, ela vai até o Loki e pede pra ele lutar na próxima rodada. Ela faz um drama, ela faz um show. Eu acho que ela sabe que o Loki gosta dela e é por isso que ela vai até ele com um charmezinho ali, sabe? Como se ela tivesse realmente desesperada e tudo mais. Porque o Loki, ele é esquisito, ele é. E ele gosta da Brunilda. Eu acho que ele seria um namorado extremamente tóxico e muito problemático. Mas não estamos aqui pra discutir relacionamento de ninguém. Até porque, né, não temos gabarito nenhum pra isso. Então o Loki ele fala que não precisava fazer toda essa cena porque realmente ele já vai lutar na próxima luta e tá tudo bem. E por isso a Brunilda escolhe o Simon. Só que antes de eu entrar nos detalhes da luta, eu queria falar sobre uma coisa que Shumatsu tá dando um pouco mais atualmente, que é o seu clímax. Porque não se resume só a um anime onde deuses enfrentam figuras históricas. Obviamente que deveria ter alguma coisa mais por trás. Basicamente, o Siegfried está conversando com a Gol, que é a irmãzinha da Brunilda. Tá explicando para ela como é que funciona tudo isso. De por que ele tá preso, quem prendeu ele, o motivo. Basicamente, Odin, que tá encarnado ali no corpo de um deus qualquer, ele precisa reviver seus outros irmãos. Que é lá, precisa do elmo, do anel e acho que do colar. É um colar, algo assim. E só que tem outros dois requisitos que também são necessários para reviver os outros deuses ancestrais, lá, os primordiais. Só que, para conseguir os outros dois ingredientes, é um tanto quanto complicado. O primeiro é o recipiente. O recipiente, ele nada mais é do que o que vai comportar ali toda coisa para trazer de volta os colegas. E esse recipiente precisa ser um deus. O Odin até tentou ver se ele conseguia, só que como cada objeto tem imbuído dentro dele uma categoria não, uma classificação, tipo terra, vazio, fogo, ar, sabe, céu. Então, é necessário que o recipiente ele tenha afinidade com todos esses negócios. E o Odin não tem. Então, ele achou o Siegfried. E o Siegfried tem essa afinidade. É por isso que o Siegfried é mantido preso e cuidado pelo idiota do Nostradamus. O Nostradamus, ele é uma pessoa bem doida da cabeça. E nisso, a Gol, ela entende o fardo da Brunilda. A Brunilda, ela não quer só salvar a humanidade. A Brunilda, ela quer mesmo é salvar o Siegfried, que é o marido dela, o namorado. Ela quer realmente isso e é por isso que ela foi lá, é por isso que ela enfrentou os deuses. Ela, essa é a única chance que a humanidade tem de vencer. Porque a humanidade precisa ser exterminada para conseguir a bendita água da vida. Precisa da vida de toda a humanidade para conseguir a bendita água da vida. Como diz a Gol, então você vai virar um balão monstruoso. E é isso que iria acontecer, entende? Os problemas que surgiram agora. Só que o Siegfried fala pra Gol que ela também é importante. O papel dela provavelmente é o mais importante nessa história. Aí a gente vai pra luta, depois de toda essa informação assim que foi soltada na nossa cara. Vamos pra luta dos dois. É válido ressaltar que a luta do Simon Raya com o Loki ainda não acabou e o mangá tá soltando os capítulos ainda. Então, conforme for saindo, eu vou trazendo aqui pra vocês terem uma noção de como tá ficando as coisas. Basicamente, o campo escolhido é uma floresta finlandesa, que é a casa do Sibon, que ele protegeu ali e tudo mais. Eu achei legal porque não foi o Simo que pediu, não foi a Brunilda que pediu, foi o Loki que falou que queria lutar nesse cenário. Ele tá igualzinho o Hércules, falando que aceita lutar em Londres com o Jack. E é legal também ver que o Loki temos uma breve explicação de como funcionam os poderes do Loki. À primeira vista, ele diz que ele pode copiar tudo aquilo que ele tocou. Ou seja, ele tocou no Thor, então ele copia o Thor. Ele tocou no Odin, então ele copia o Odin. Ele tocou no Hércules, então ele copia o Hércules. Aí ele fez essas 3 cópias inicialmente. Ele falou que no máximo ele consegue fazer 5. Só que usando o anel ali que ele tem, ele consegue fazer um pouco mais não. É muito mais cópia, muito mesmo. E tipo assim,
O Loki, ele não vai lutar porrada, 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 porque ele não parece ser muito um deus da porrada, ele parece ser mais um deus da estratégia, sabe? Ele é um trapaceiro. Só que eu acho que isso destoa um pouco do que a gente viu quando ele foi lutar contra o Buda lá no começo de Shumatsu. Porque o Buda tinha passado pro lado da humanidade, nossa, problemas. Então, aqui ele tá fazendo um papel mais estrategista, o que faz sentido, né? Afinal, o Loki é considerado o deus da trapaça. E assim ele usa o anel e faz várias cópias do Odin, do Thor e do Hércules. Várias cópias mesmo. Ele também revela pra todo mundo, pra quem quiser ouvir, que o jeito que funciona é que quanto mais cópias, mais fraca elas ficavam. Que daí elas tinham que dividir o poder entre si. Porém, todavia, entretanto, ele é o deus da trapaça. Então isso é uma meia verdade. Como é revelado pra gente, ele consegue controlar os atributos das cópias. Ele consegue deixar uma com mais poder, uma com menos. Tanto que ele fez isso. Ele deixou várias cópias fracas, porém uma cópia dele era ali muito, muito forte, tá? Tava com poder assim no talo, eu diria. Só que nada disso adiantou contra o Simo, que disparou um único tiro e conseguiu eliminar a maior parte das cópias. E nessa hora, todo mundo fica surpreso, mas principalmente o Buda que tá conversando com a Brunilda. Porque, assim, ele explica um pouco mais sobre o Volum de Usamavadana. Basicamente, quando rola o Volum ali entre a pessoa e a Valkyria, a arma que a pessoa ganha é uma extensão do corpo dela. É uma extensão do corpo dela junto com o poder da Valkyria. Entendeu? Quando o Adão ganhou aquele negócio lá, aquele soco inglês, aquilo era uma extensão do corpo do Adão junto com o poder da Valkyria. E exatamente por isso era possível ferir um deus. O mesmo vale pro Kojiro Sasaki com a katana, o mesmo vale pro Lubu, sabe? Para todos eles. Era simplesmente uma extensão do poder ali. No entanto, em armas de fogo, o negócio não funcionaria. Porque a arma de fogo dispara uma bala. Então o voo de a extensão não tem que ser a arma de fogo. Tem que ser, na verdade, a bala. Só que como é que vai fazer para atirar várias vezes uma bala? Foi tipo o Jack, sabe? Usando as luvas e mentindo, falando que era a faquinha, não sei o que, a tesoura. É quase isso. Paralelos, como sempre, em Shumatsu. Então a Brunilda revela pra gente o poder do Simo, a habilidade dele. De acordo com a história do mangá e tudo mais, o Simo ele ficava triste toda vez que ele tinha que atirar em alguém. Toda vez que ele tinha que ferir alguém, mesmo sendo para proteger sua terra natal, ele ficava um pouquinho triste com isso, doía sentimentalmente nele. E o jeito que ele encontrou de se redimir no Ragnarok é usando partes do próprio corpo como bala. Então no começo ele sacrifica um rim, depois ele sacrifica o pâncreas. Por isso que toda vez que ele tosse sai sangue, porque o bichinho vai morrer. Isso é um jeito que tem de... Eu não diria nerfar o personagem, até porque é meio estranho colocar um atirador de elite de longa distância lutando contra um deus. Mas ainda assim, é uma questão bem complicada que torna a história um tanto quanto mais emocionante. Porque essa vai ser uma luta, pelo menos pra mim, de pura estratégia. O Loki vai usar os clones, a habilidade dele de trapaça. O Simo vai ter que usar o ambiente, vai ter que usar com cuidado as suas balas, porque uma hora os seus órgãos vão acabar, né? Então, essa luta não ganha necessariamente o mais forte, ganha o mais inteligente. Era o que deveria ter sido a luta do Tesla contra o Beelzebub. Entre vários pontos que eu gostaria de mencionar. Com esse vislumbre de como funcionam os poderes do Simo Häyhä é que o capítulo termina. A gente sabe que ele sacrifica seus órgãos, ele conseguiu eliminar várias cópias do Loki. O Loki ficou um pouco impressionado e talvez levemente assustado com a habilidade do Simo. A Gol descobriu muitas coisas e a gente tem que esperar o próximo capítulo para saber o que vai acontecer. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de pontuar mais algumas coisas que eu achei legais de serem faladas. Não esquece de deixar o seu like e a sua inscrição. Essa não é uma das coisas mesmo. É só realmente para você não esquecer, caso você esteja indo embora sem antes ver o final do vídeo. É importante a gente entender que toda obra ela tem ali por trás alguma mensagem,
Alguma coisa assim mais filosófica, etc, etc. Bom, a maior parte das obras, pelo menos. Por exemplo, tu não pode esperar muito de Márcio Urso, tá? Isso aí é um exemplo aleatório. Não vem um hater de Márcio Urso aqui, não. Mas Shumatsu no Valkyrie tá pontuando aqui que a existência dos deuses menores depende da existência da humanidade. Por quê? Porque se a humanidade for extinta, os outros deuses lá vão ressuscitar. E o plano deles inicialmente era destruir todos os outros deuses menores. E é por isso que eles foram aprisionados por esses mesmos deuses. Então, se a humanidade for extinta, os deuses ressuscitarem, os outros deuses também vão acabar. Porque vai sobrar para todo mundo, entende? E é legal a gente pensar que uma parte da existência dos deuses depende de uma parte da humanidade. Quase como se um dependesse do outro para viver. Mas isso aí é um vídeo filosófico que a gente deixa para uma outra hora. Dentro de tudo isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Eu vou trazer sim outros capítulos de Record of Ragnarok aqui no canal, assim que forem saindo, tá? Semana que vem provavelmente já vai ter mais alguma coisa e eu trago para vocês aqui. E é isso. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado e falou!